Visualize este momento, você adentra um ambiente, sem necessidade de elevar seu tom de voz ou proclamar sua presença. As conversas se transformam discretamente. Os olhares se direcionam em sua direção, não por temor, mas por uma reverência silenciosa. Suas palavras, quando pronunciadas, são absorvidas com concentração intensa não por serem gritadas, mas porque possuem substância. Esta não é uma ilusão de autoridade, mas o fruto natural de uma energia interna que se projeta externamente. Habitamos universo ensurdecedor onde todos bradam por atenção, por reconhecimento, por consideração, demandam, porém raramente obtêm. Os estoicos, contudo, desvendaram um mistério há mais de 2 milênios. Eles compreenderam que a consideração autêntica não é solicitada. Ela é conquistada, e é conquistada não através da vocalização, mas mediante as condutas, não através do tumulto, mas por meio da quietude. Agora concentra-se intensamente. Este conteúdo não aborda táticas de influência ou posturas dominantes. Trata-se de moldar um caráter tão íntegro que a reverência se transforma em resultado natural, um reflexo espontâneo da pessoa que você evoluiu para ser. É sobre a filosofia subjacente ao crescimento silencioso nos próximos momentos. Revelarei 10 preceitos silenciosos do estoicismo menos 10 diretrizes aplicáveis que, quando implementadas, farão com que você seja profundamente valorizado, sem necessidade de verbalizar uma única exigência. Cada preceito representa um elemento na edificação da sua cidadela interior. Se você está preparado para cessar de solicitar consideração e iniciar sua conquista através da sua própria transformação, permaneça aqui. O primeiro preceito. Silencioso é possivelmente o mais crucial de todos e serve como fundamento para todos os demais. Vamos iniciar. Primeira lei. O preceito do controle interior. O primeiro preceito menos a base de toda influência verdadeira menos é o preceito do controle interior. Reflita sobre isto por um instante. Onde a maioria das pessoas desperdiça sua energia, elas buscam governar o ingovernável, tentam compelir outros a apreciá-las, esforçam-se para alterar a perspectiva de um parceiro obstinado lamentem-se da precipitação, do congestionamento da política, vivem num estado de conflito perpétuo. Com a existência menos um conflito destinado ao fracasso, uma pessoa que permanece sempre em conflito, sempre contrariada, sempre reagindo, não desperta reverência. Ela desperta compaixão. O estoico, em contraste, estabelece uma distinção impiedosamente nítida. Ele compreende que o cosmos se fragmenta em 2 seções: aquilo que permanece sob seu domínio e aquilo que escapa dele, fora do seu domínio. Estão as perspectivas alheias, a reputação, o desfecho final de um empreendimento, a vitalidade a longo prazo, as condutas de terceiros. Tentar governar isso é loucura. Agora concentre-se intensamente no que permanece sob seu domínio: suas condutas, suas decisões, seus discernimentos, a pessoa que você opta por ser a cada instante, a excelência do seu labor, sua retidão. O primeiro preceito silencioso é recolher sua energia de tudo que é externo e concentra-la intensamente naquilo que lhe pertence por direito. Seu próprio caráter. Quando você executa isso, algo extraordinário ocorre. Volta. Cessa de aparentar carência. Não necessita que outros concordem consigo para sentir-se validado. Não se perturba com uma crítica, pois sua autoestima não repousa mais nas mãos alheias. Você emana uma autossuficiência, uma serenidade inabalável que é profundamente atrativa. As pessoas observam você em meio a uma turbulência e veem uma pedra, não uma folha na brisa. E a pedra, sem verbalizar nada, sempre conquista maior reverência. Comece a aplicar hoje. Para cada situação que o perturbe, questione-se: isso permanece sob meu controle? Se a resposta for negativa, retire sua atenção. Respire profundamente e redirecione seu foco para seu território. Ao dominar este primeiro preceito, você para de desperdiçar poder, você se transforma numa fortaleza. Segunda lei. O preceito do silêncio eloquente. Mais uma vez que você governa seu território interior, como deve conduzir no mundo exterior. O segundo preceito silencioso aborda sua ferramenta mais potente e perigosa, menos sua expressão verbal. E mais crucialmente, o poder de controlar. Você já governa seu território interno, o que o transforma numa fortaleza. Agora avancemos para o segundo preceito, que administra o portal principal dessa fortaleza, menos o preceito do silêncio eloquente. O mundo contemporâneo está embriagado por palavras. Pessoas verbalizam para ocupar o vazio, para descarregar ansiedades, para aparentarem inteligência, para se protegerem de críticas inexistentes. O resultado é um barulho perpétuo e de escasso valor. O estoico, no entanto, enxerga a expressão verbal como os antigos espartanos contemplavam suas flechas,
Elas são escassas, valiosas e devem ser empregadas exclusivamente para acertar um objetivo específico. Falar sem finalidade é como disparar flechas aleatoriamente, você apenas desperdiça um recurso precioso. Agora concentre-se intensamente nesta verdade. O valor das suas palavras é inversamente proporcional à sua quantidade. Quando você verbaliza pouco, mas com propósito, suas palavras se tornam concentradas, carregadas de substância. As pessoas aprendem a se aproximar para ouvi-lo, pois sabem que você não desperdiça o tempo delas com futilidades. Cria um espaço que apenas uma ideia significativa pode ocupar. Isso por si só conquista reverência imensa. Visualize este cenário. Numa reunião onde todos se atropelam para expressar opiniões, uma pessoa permanece silenciosa, apenas escutando e observando. Quando o tumulto diminui, ela pronuncia 2 ou 3 frases, mas são as frases que solucionam o problema, que proporcionam clareza. Quem você acredita que abandona aquela sala com maior reverência? Praticar o silêncio eloquente não é timidez menos. É estratégia. É possuir o autodomínio de não reagir a cada provocação, de não expressar sua opinião sobre tudo. É demonstrar sem verbalizar que sua paz interior supera vencer uma discussão insignificante. Desafio aplicável para você é este: pelas próximas 24 horas antes de verbalizar, questione-se 3 perguntas silenciosas. Isso necessita ser dito? Isso necessita ser dito por mim? Isso necessita ser dito agora? Você ficará surpreso com a quantidade de palavras que simplesmente se dissolverão e com o poder que as restantes adquirirão. Terceira lei: o preceito da ação deliberada. Você agora compreende como controlar seu universo interno e como administrar sua expressão verbal. Mas a reverência não é forjada apenas no que você pensa ou no que se recusa a verbalizar. Ela é consolidada no que você executa. O terceiro preceito silencioso trata da ação, da integridade em movimento. É o preceito que separa os teóricos dos verdadeiros combatentes cotidianos. O terceiro preceito silencioso é o que solidifica sua reputação em rocha. No Amareia é o preceito que separa o sonhador do executor, é o preceito da ação deliberada. Palavras são acessíveis. Promessas são vapor. O mundo está repleto de pessoas que discorrem sobre os livros que lerão, os negócios que estabelecerão, a vida que transformarão. Mas a reverência não habita no reino das intenções. Ela vive no território dos feitos concretizados. Sêneca nos lembra que não devemos ser como passageiros de uma embarcação, apenas movidos pelo balanço do oceano. Devemos ser um navegador que segura o leme com determinação. Mesmo na tranquilidade, isso significa que seu caráter não é definido pelo que você afirma que realizará um dia. Ele é moldado na soma das suas ações cotidianas, no trabalho que você entrega, na promessa que você honra, na sua pontualidade, na organização do seu espaço. Agora concentre-se intensamente. Cada pequena ação que você executa é um voto que você deposita para o tipo de pessoa que deseja ser. Quando você afirma que realizará algo e o faz em silêncio, sem alarde, você não está apenas completando uma tarefa, você está transmitindo uma mensagem poderosa para si mesmo e para o universo. Eu sou alguém confiável. Minha palavra possui peso porque minhas ações a confirmam. Essa consistência silenciosa é o que constrói a confiança. E a confiança é a moeda da reverência. As pessoas podem questionar o que você verbaliza, mas terão dificuldade em questionar aquilo que você consistentemente executa. Suas ações se tornam sua defesa, seu histórico, sua carta de recomendação, e fazem isso sem emitir som algum. Sua tarefa aplicável é esta: selecione uma única coisa que você tem postpondo, uma pequena promessa a si mesmo que foi rompida. Pode ser organizar uma gaveta, fazer uma ligação difícil, ou simplesmente ler por 10 minutos. Não comente sobre isso com ninguém, menos apenas vá e execute em silêncio. Sinta o poder contido que emana de uma promessa cumprida. As leis silenciosas do poder interior. Cada pedra colocada hoje permitirá adicionar a próxima amanhã. Neste momento, você possui o domínio pessoal, o comando das suas expressões e a autoridade sobre suas decisões. Porém, o que ocorre no instante em que a realidade te desafia, quando a agressão surge e a hostilidade se apresenta diante de você? A quarta regra oculta funciona como sua proteção, representa a habilidade de preservar a tranquilidade durante o tumulto. E esta talvez seja a expressão de poder mais evidente entre todas. Vamos compreendê-la. A quarta regra oculta constitui sua defesa. É aquilo que te mantém firme quando o universo tenta te abalar. Trotecei da regra da fortaleza mental. O que é a grande maioria executa ao ser desafiada. Elas caem na armadilha quando são atacadas e rompem em fúria quando questionadas, se protegem de forma desesperada
sua serenidade, vira boneco nas mãos de qualquer pessoa que resolva manipular as situações. O estoico, entretanto, compreende que, conforme ensinava Marco Aurélio, há um espaço onde você pode se refugiar constantemente e descobrir tranquilidade, sua própria consciência. Ele edifica uma fortificação interna, uma torre de proteção. Agora dedique atenção total a este conceito revolucionário. Nenhum elemento externo possui capacidade de te machucar. Um agravo representa apenas vibração sonora. Uma censura constitui somente a perspectiva de terceiros. Um acontecimento negativo é meramente uma circunstância. O que te prejudica não é a situação propriamente dita, mas sua avaliação dela. É a narrativa que você constrói internamente. O indivíduo que domina esta regra não responde por impulso, ele não entrega a chave da sua paz interior para ninguém frente a uma agressão. Ele não fornece a resposta que o atacante aguarda. Ele oferece tranquilidade. Diante da confusão, ele apresenta serenidade. Qual é o resultado disso? Inicialmente, isso confunde totalmente quem busca te provocar. Sua calma funciona como proteção que devolve o ataque. O agressor aparenta ser ridículo enquanto você preserva toda a sua dignidade. Segundo isso, revela um grau de autodomínio que parece quase extraordinário aos olhos alheios. Em um universo de respostas desproporcionais, a pessoa que se mantém serena durante a turbulência não é apenas respeitada, ela é admirada. Ela é percebida como uma coluna de resistência. O exercício funcional é uma mentalização na próxima ocasião em que alguém te dirigir algo para te atingir. Imagine um intervalo de 1 segundo entre a fala deles e sua resposta. Neste pequeno silêncio, visualize a ofensa como uma seta de brinquedo inofensiva atingindo o muro da sua fortaleza, despencando no solo sem provocar qualquer prejuízo. Remembers, isto possui apenas o poder que eu decido conceder. E então opte por responder com tranquilidade ou escolha o silêncio. A autoridade é sua. Você possui agora uma proteção contra os ataques externos, mas há um adversário mais discreto que desgasta o respeito. Internamente, a necessidade de validação e o apego desmedido às coisas. A quinta regra oculta nos instrui a arte da independência, a descobrir poder na simplicidade. É a regra que te libera das correntes douradas da opinião externa e vamos investigá-la. Neste momento, a quinta regra oculta é aquela que te emancipa. É a que rompe as amarras invisíveis que aprisionam a maioria dos indivíduos. É a regra da independência pessoal. Agora seja sincero contigo mesmo. O que te motiva a necessidade de um reconhecimento do superior à validação em um círculo de conhecidos, o anseio por aquele automóvel novo, aquele relógio, aquela vestimenta de grife. Para sentir que alcançou sucesso, a maioria dos indivíduos constrói sua identidade sobre bases externas e vulneráveis à perspectiva alheia e os bens materiais. E por essa razão, vivem em um estado de inquietação constante, temendo perder o que possuem ou não alcançar o que almejam. O estoico, porém, busca a prosperidade no único local onde ela não pode ser furtada, dentro de si próprio, como afirmava Epicteto. A prosperidade não reside em possuir grandes bens, mas em ter poucas carências. Preste total atenção. Quanto menos você necessita do mundo externo para se sentir pleno, mais poderoso você se torna. Um indivíduo que não é movido por elogios não pode ser manipulado por eles. A pessoa que não se impressiona com ostentação não pode ser comprada. Ela se torna incorruptível. Sua confirmação provém do interior, do cumprimento do seu papel, da integridade de seus atos. Isso irradia uma força tremenda. As pessoas percebem instintivamente que você não necessita de nada delas. Sua presença não é carente, não busca aprovação. Você está presente por completo, independente, e não existe nada que desperte mais respeito do que um indivíduo que é um império completo em si mesmo. As pessoas se sentem atraídas por essa liberdade, por essa força que não depende de aplausos. Seu exercício funcional de liberdade é este. Selecione um dia deste final de semana e pratique o desapego voluntário. Deixe o telefone de lado por algumas horas. Use uma vestimenta simples e confortável, não uma para impressionar. Faça uma refeição simples, prestando atenção ao alimento, não ao prestígio do local, apenas por um dia. Encontre satisfação na simplicidade. Perceba que seu valor intrínseco não se alterou absolutamente. Você está se comprovando silenciosamente que sua força provém de quem você é, não do que você possui ou do que pensam sobre você. Você agora é uma fortaleza com proteção e livre de amarras. Mas como essa força interna se traduz na sua interação com outros? A sexta regra oculta governa. Sua visão sobre as imperfeições alheias é a regra que te eleva acima da mediocridade, da fofoca e do julgamento, e ela modificará para sempre a forma como as pessoas te enxergam. Vamos a ela. A sexta regra oculta é aquela que te eleva acima da mediocridade cotidiana, é a que te transforma em um refúgio seguro em um oceano de intrigas. É a regra da abstenção de julgamento.
Qual é o entretenimento preferido da humanidade? Fofocar, comentar sobre os equívocos dos outros, criticar suas decisões, dissecar suas existências. É um divertimento barato que oferece uma falsa sensação de superioridade. O estoico, entretanto, compreende uma verdade profunda, como Marco Aurélio se recordava constantemente: seja tolerante com outros, mas rigoroso consigo. Mesmo ele sabia que as pessoas erram por desconhecimento, não por maldade. Elas simplesmente não sabem agir melhor, julga. Mas é tão inútil quanto se irritar com uma pedra por ela ser rígida. Agora preste total atenção: o tempo e a energia mental que você gasta analisando as imperfeições dos outros é o mesmo tempo e energia que você poderia usar para corrigir as suas próprias. A pessoa que vive esta regra recusa-se a participar do tribunal da opinião alheia. Quando uma conversa descamba para fofoca, ela se cala, ela não adiciona combustível na fogueira, ela não precisa diminuir ninguém para se sentir grande e qual. O efeito silencioso dessa abstenção: primeiro, você se torna um refúgio de confiança. As pessoas instintivamente aprendem que podem confiar em você. Elas sabem que você não levará as confidências delas para a próxima roda de conversa. Reputação de integridade é rara e extremamente valiosa. Segundo isso, projeta uma força de caráter imensa. Demonstra que você está focado em assuntos mais importantes, que sua mente está ocupada com o crescimento, não com a mesquinhez. Você se torna, sem dizer uma palavra, o adulto na sala. O exercício prático é a dissociação silenciosa. Na próxima vez que uma conversa se tornar um julgamento sobre alguém ausente, não confronte. Não dê sermão, apenas se retire energeticamente. Fique em silêncio, mude assunto na primeira brecha, entendendo, falando em outra coisa. Como está aquele seu projeto? Sua recusa pacífica em participar do jogo será anotada e, com o tempo, respeitada. Ao viver esta regra, você não apenas ganha o respeito dos outros, você se torna digno do seu próprio respeito. Você agora é uma fortaleza com proteção, livre de amarras e superior ao julgamento mesquinho. Mas, e quando o próprio destino te apresenta um obstáculo, um fracasso, uma perda? A sétima regra oculta é talvez a mais radical de todas. É a arte de não apenas aceitar a adversidade, mas de amá-la e usá-la a seu favor. E é isso que vamos aprender agora. A sétima regra oculta é a mais radical e talvez a mais poderosa de todas. É a que transforma veneno em remédio. É a arte do alquimista da alma. É a regra do abraço ao destino. Pense bem: quando o fracasso bate à porta, quando um plano desmorona, quando a vida te dá uma rasteira, qual é a reação comum? Raiva, lamento. A pergunta paralisante: por que a pessoa se vê como uma vítima das situações diversas? O sábio, todavia, aplica aquilo que denomina amor fati, o apreço pelo próprio destino. Ele não somente suporta os acontecimentos, ele os acolhe. Ele não meramente reconhece o empecilho, ele o emprega, como Marco Aurélio registrou. Em suas reflexões, o bloqueio ao movimento impulsiona o movimento. Aquilo que obstrui o trajeto converte-se no trajeto. Agora, observe com cuidado, pois esta é a mentalidade dos imbatíveis. Para o estoico, nenhum mal verdadeiro pode ocorrer. Um empreendimento que naufraga representa uma chance de desenvolver tenacidade, uma perfídia, uma lição acerca da essência humana e a relevância de depositar confiança em si próprio. Uma enfermidade, um aviso para prezar o tempo e a vitalidade. O incêndio que consome a mata é idêntico ao que fertiliza o solo para um novo florescimento. A contrariedade é o fogo que molda seu temperamento. E como as pessoas respondem a alguém que vive dessa forma? Com veneração intensa. Um indivíduo que não se despedaça perante a dificuldade, que não se queixa, que não responsabiliza terceiros. É uma visão singular e motivadora. Ele não é admirado apenas por sua resistência, mas por sua prudência. As pessoas percebem que ele pratica um jogo distinto, um jogo onde é impossível fracassar, porque cada desfecho, seja qual for, é aproveitado para seu desenvolvimento. Ele se converte em uma demonstração viva de antifrágil. O exercício aplicado é a transmutação mental. Reflita sobre o maior empecilho em sua existência neste instante agora. Ao invés de concentrar na angústia que provoca, faça você mesmo esta indagação: que valor esta circunstância me permite? Exercitar paciência, bravura, clemência, autodisciplina. O que posso absorver aqui que me tornará mais robusto no futuro? Transforme a questão de por que isso me sucedeu para o que realizarei com isso. Esse é o poder em suas mãos. Você agora compreende como utilizar qualquer empecilho a seu benefício, mas existe uma realidade derradeira, um obstáculo que ninguém consegue transpor: nossa finitude. A oitava lei silenciosa não se esquiva dessa realidade, pelo contrário, ela confronta diretamente, empregando-a como a ferramenta definitiva para uma existência com finalidade. E vamos revelá-la agora. A oitava lei silenciosa é aquela que os monarcas e sábios utilizavam como sua conselheira mais íntima e sincera. É a lei que dissolve o temor e a procrastinação.
É a lei da sombra esclarecedora. Em nossa sociedade, a morte é um interdito, um pensamento a ser relegado para o recanto mais sombrio da consciência. Vivemos como se nosso período fosse limitado, postergando aspirações, perdoando no futuro, deixando a vida autêntica para mais tarde. Os estoicos faziam o contrário. Eles exercitavam o memento mori, lembre-se de que você é finito. Eles contemplavam a morte diretamente, não para serem lúgubres, mas para que essa consciência iluminasse a vida com um senso de premência e lucidez. Agora observe com atenção, pois este é o grande paradoxo. Meditar sobre a morte é a ferramenta mais potente para aprender a existir quando você se recorda de que seu tempo é um recurso limitado e não renovável. O que sucede às pequenas coisas que te incomodam, a opinião alheia, o temor de fracassar, o receio de parecer ridículo, tudo isso diminui até se tornar irrelevante. A consciência da mortalidade não te mobiliza com pavor, ela te emancipa para a ação, ela te obriga a se questionar: se meu tempo é restrito, estou despendendo-o com o que verdadeiramente importa. Estou sendo a pessoa que desejo ser, uma pessoa que vive com essa consciência. Não tem tempo para conflitos mesquinhos, para alimentar ressentimentos, ou para se preocupar com o que não pode dominar. Ela atua com finalidade. Ela ama com mais fervor. Ela perdoa mais rapidamente. E essa autenticidade, essa urgência silenciosa é profundamente respeitada. As pessoas sentem que você não está apenas existindo, você está vivendo genuinamente, e essa energia é contagiosa e inspiradora. Elas respeitam a coragem de quem vive plenamente, sem medo de encarar a verdade final. O seu exercício aplicado não é sombrio, é libertador. Encontre um pequeno lembrete da sua finitude, pode ser uma moeda no bolso, um crânio em miniatura na sua mesa, ou simplesmente o ato de toda manhã contemplar suas mãos e pensar: tenho mais um dia, como vou aproveitá-lo? Essa pergunta silenciosa é o antídoto mais eficaz contra a complacência. Ela te retorna ao presente e te impele a agir. Você agora possui a ferramenta mais poderosa para viver com finalidade. Mas uma vida com finalidade sem alegria pode se tornar um peso. A nona lei silenciosa é o antídoto para a insatisfação crônica. É a arte de encontrar força e felicidade, não no que virá, mas no que já está aqui agora. É o segredo da alegria inabalável. E vamos descobri-lo. A nona lei silenciosa é o antídoto para o veneno da nossa época. A insatisfação crônica é o que te ficha no presente e te permite extrair felicidade e força do agora. É a lei da riqueza. Presente. A mente humana é uma máquina de desejar. Vivemos no quando eu alcançar a promoção, serei feliz. Quando eu adquirir a casa, quando eu finalmente descansar. Estamos sempre perseguindo a felicidade no horizonte sem perceber a paisagem extraordinária que já nos envolve. O estoico rejeita este jogo de insensatos. Ele sabe que a verdadeira alegria não vem de obter o que você deseja, mas de desejar o que você já possui agora. Observe com atenção a esta mudança de perspectiva. A gratidão para o estoico não é um sentimento passivo de obrigado. É uma prática ativa e racional de reconhecer o valor no que existe. É um músculo. Pense por um instante em tudo que você possui agora e que um dia foi apenas um desejo. Capacidade de caminhar, de enxergar um teto sobre sua cabeça, o acesso a todo o conhecimento do mundo na palma da sua mão. Os estoicos praticavam a visualização negativa, imaginar perder tudo o que tem para então sentirem uma imensa alegria. Por ainda Paulo Suilosso, uma pessoa que vive esta lei é imune à inveja e ao lamento. Ela não se compara com os outros, pois está ocupada demais apreciando a própria vida. Ela não reclama do que falta, pois encontra a abundância no que já possui. E qual o efeito silencioso disso? Você irradia uma calma contagiante, uma positividade que não é forçada, mas que nasce de um contentamento genuíno. As pessoas são magneticamente atraídas por essa energia em um mundo de gente ansiosa e insatisfeita. A pessoa grata é um oásis. Ela é respeitada não pelo que tem, mas pela forma como valoriza o que tem. Ela demonstra uma maturidade, uma sabedoria que o dinheiro não pode comprar. O exercício aplicado é a revisão do dia. Todas as noites antes de dormir, em vez de repassar suas preocupações, repasse seus tesouros silenciosamente e liste 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Podem ser coisas mínimas: o sol que senti no rosto, uma conversa que me fez rir, o simples fato de ter tido uma cama para dormir. Este ato treina sua mente para buscar o ouro em vez da lama. Ele te torna rico aqui e agora. Você agora tem o propósito da mortalidade e a alegria da gratidão. Você se tornou um indivíduo forte e sereno. Mas qual é o propósito final de toda essa força? Guarda-la apenas para si. A 10ª lei silenciosa é a que dá sentido a todas as outras. É a que te conecta a algo maior que você. É sobre o nosso dever para com a humanidade. E é o passo final para uma vida de verdadeiro respeito e significado.
Vamos à conclusão. Desta jornada, a 10ª e última lei silenciosa é a que dá propósito a todas as outras. É a que transforma a sua força individual em um legado. É a lei da colmeia. Você construiu uma fortaleza interior, você se tornou sereno, autossuficiente, resiliente e grato. Mas para quê? Para se isolar do mundo em seu castelo de virtudes, os estoicos respondem com um sonoro não marco. Aurélio, o imperador filósofo, nos lembra constantemente de nosso propósito final. O que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Somos seres sociais. Nossa natureza é viver e trabalhar juntos. A 10ª lei afirma que o objetivo final de se tornar uma pessoa forte, virtuosa e sábia é para que você possa servir melhor ao bem comum, à sua família, à sua comunidade, à humanidade. A pessoa que vive esta lei não pergunta o que o mundo pode me dar, mas sim o que eu, com a força que desenvolvi, posso oferecer ao mundo. Ela ajuda não porque busca aplausos, mas porque é seu dever. Ela lidera não para possuir autoridade, mas para elevar terceiros. Ela contribui discretamente, sabendo que sua prosperidade está intrinsecamente conectada à prosperidade da comunidade, e este é o cume do respeito. A pessoa que vive para servir a algo superior a si mesma atinge o mais profundo grau de admiração. Ela não é apenas respeitada, ela é venerada. Sua autoridade não deriva de um posto, mas de sua contribuição. Suas ações realizadas sem ostentação pelo bem do conjunto falam mais alto do que qualquer oratória. Elas se convertem no seu legado. Discreto exercício aplicado é o ato de contribuição. Hoje encontre uma oportunidade de ser útil, por menor que seja, sem esperar absolutamente nada em troca. Auxilie um colega, ofereça um ouvido atento a um amigo, faça algo pela sua família sem que solicitem. Faça pelo simples fato de que você é parte da comunidade. Lembre-se da promessa do início: o respeito não é exigido, é uma consequência. É o eco que retorna quando você forja um temperamento de ferro. Comece hoje em silêncio, permita que suas ações falem por você. E agora a parte mais importante. Comente aqui embaixo qual das 10 leis mais impactou você e qual você se compromete a praticar a partir de hoje. Lê seus comentários. É uma honra. Se esta jornada filosófica te fortaleceu, demonstre seu apoio com um like, para que mais pessoas encontrem este conhecimento. Inscreva-se no Dr. Estoico para continuar recebendo as ferramentas para construir sua fortaleza interior. E aqui completamos nossa jornada do domínio interno à lei da comunidade. Você agora tem em mãos 10 leis silenciosas, que, se praticadas, irão transformar a maneira como você se vê.